Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego na área. Hoje nós vamos analisar uma questão bem interessante com bastante conteúdo, que é a número 131 do Caderno Azul, Enem 2020, segunda aplicação ou PPL, como queira chamar. O enunciado dela diz o seguinte: o propanolol é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. E aí ele deu a estrutura desse tal de propanolol. O ácido de Bronsted-Lowry reage com, e aí você tem as opções de respostas, tá? Galera, essa questão, como diz o ditado, vai dar pano para manga, porque dá para a gente analisar ela com uma ótica que muito ampla. Questões de química orgânica permitem isso, e vocês vão perceber que a análise da química orgânica, ela é ao mesmo tempo que exata, ela também tem um grau de subjetividade. Bom, antes de eu atingir um nível com vocês de maturidade nessa questão, eu vou precisar revisar com vocês algumas teorias ácido-base. Afinal, a questão número 131 ela está cobrando isso de vocês. Reforço mais uma vez para os inscritos, a galera que já acompanha no canal já está enjoado de me ouvir falar isso. Se você quer só a resposta da questão, cara, pula para o final do vídeo ou procura outro, tá bom? Aqui a gente faz análise completa da questão. Aqui não é, vamos direto ao ponto aqui. Não. O nosso não é direto ao ponto, a gente faz todo um sem enrolar, a gente faz um apanhado, a gente coloca a teoria envolvida, explica um detalhe do enunciado, volta, comenta, dá dica de resolução, enfim. Então você vai perceber que a pegada aqui é diferente. Primeiro ponto, teorias ácido-base, galera. Teorias ácido-base são as várias formas de você dizer o que é um ácido, o que é uma base. Isso varia conforme a visão do cientista, vamos dizer assim, que criou aquela teoria ácido-base. Várias teorias ácido-base, galera, foram propostas ao longo da evolução da química. As três de maior relevância que a gente utiliza com mais frequência é a teoria ácido-base de Arrhenius, a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, vou falar assim simplificadamente para não ficar Bronsted-Lowry, tá bom? E existe a teoria ácido-base de Lewis. Começando pela teoria ácido-base de Arrhenius, algumas coisas aqui eu não vou escrever, tá, gente? Vou só falar, se for o caso, pausa o vídeo e anota para também não ficar muito carregado aqui de texto. Na visão de Arrhenius, um ácido seria aquela espécie química que quando você joga em água, ele sofre um processo de ionização liberando o íon H3O+, ou simplificadamente o íon H+. Então, o HCl, que é o cloreto de hidrogênio, tá? Quando adicionado em água, ele é chamado de ácido clorídrico. Por quê? Essa substância, quando colocada em água, ela vai reagir quimicamente com a água, mas eu vou representar aqui de uma maneira simplificada, tá, gente? Liberando o íon H+, e formando o íon Cl-. Por que eu falei que eu vou representar de uma maneira simplificada? Porque a gente sabe na prática que esse H+, ele vai estar combinado com a água, formando o íon H3O+, que é o íon chamado de íon hidrônio ou hidroxônio, tá bom? Mas para fins de simplificação, vamos considerar H+. Bom, o HCl é um ácido porque ele em água sofre ionização e libera o H+. O NaOH é uma base na teoria de Arrhenius, por quê? Porque essa substância, quando jogada em água, ela vai sofrer um processo de dissociação iônica e vai produzir o íon OH-. Então, de uma maneira simplificada, na teoria de Arrhenius, ácidos são ácidos porque na água liberam H+. Bases são bases porque na água liberam OH-. A teoria de Arrhenius, galera, ela tem uma restrição, que é a questão da presença da água. Então, quando Arrhenius ele criou a teoria ácido-base dele, ele praticamente restringiu os ácidos e bases à presença deles na água. Então, o ácido em água libera H+, a base em água libera o H-.
Então, houve a necessidade de você ter uma definição, uma teoria ácido-base que não necessariamente implicasse na presença da água. E aí, dois cientistas trabalhando separadamente criaram uma teoria, a teoria leva o nome deles, o Bronsted e o Lowry. Eles criaram uma teoria ácido-base que ela não necessariamente precisa de água para existir. Então, na visão desses dois caras, o ácido é a espécie que doa H+, e a base é a espécie que recebe H+. Gravem esse detalhe, tá, gente? Ácido doa H+, a base recebe H+. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo no qual essa teoria ela pode ser aplicada, ok? Vamos lá, vou colocar um exemplo aqui. O exemplo vai ser o seguinte, ó. HCl mais NH3, isso aqui em um equilíbrio químico está produzindo NH4 mais Cl menos, tudo bem? Coloquei aí a equação simplificada, não estou preocupado com o estado físico, tá, gente? Eu não estou preocupado com os pormenores aqui, eu estou preocupado em você entender a teoria ácido-base. A primeira coisa que eu quero que vocês consigam identificar para mim aqui no reagente é quem é o ácido e a base. Utilizando, claro, a teoria de Bronsted-Lowry, porque vocês estão vendo que essa reação ela não está acontecendo em água, não tem água aqui, tá? Então, a teoria de Arrhenius ela não seria utilizável nesse caso. Professor, como é que eu faço para saber quem está dando H+, e quem está recebendo H+? Cara, é fácil, é fácil. É só você olhar a substância no reagente e o que ela virou no produto. Percebam, o HCl aqui no reagente e olha no produto o que ele virou. Ele virou um Cl-. Ora, se o HCl vira um Cl- é porque ele está perdendo um H+, ó. E para quem foi dado esse H+, professor? Esse H+, ele foi dado para o NH3, para a amônia. Tanto é verdade que se vocês olharem para a amônia, ó, no começo da reação, NH3, e no final da reação ela virou um NH4+, ó. 4, ela tem um hidrogênio a mais, é porque ela recebeu esse H+. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a espécie química que está doando o H+, é o HCl, portanto, o HCl é o ácido, e o NH3, que é a amônia, está recebendo esse H+, portanto, na teoria de Bronsted-Lowry, o NH3 é a base. Tudo bem? Bom, essas reações que envolvem transferência de H+, inclusive, deixa eu até falar um detalhe para vocês, tá, gente? O H+, o íon H+, na teoria de Bronsted-Lowry, tá? Nessa teoria aqui, ó, o íon H+, ele é chamado de próton, tá? O íon H+, ele é chamado de próton. Por que ele é chamado de próton, professor? Porque ele é literalmente um próton. H+ não quer dizer o hidrogênio sem um elétron? Pois é. O hidrogênio, galera, ele só tem um próton e um elétron. Esse é o hidrogênio. Então, se ele perde um elétron, o que ele é? Ele é um próton. A teoria de Bronsted-Lowry, ela também é conhecida como teoria protônica. Então, se você vê em algum vestibular tradicional, sei lá, até no próprio Enem, enfim, esse nome, teoria protônica, aí protônica lembra próton, próton lembra o H+. Qual é o nome daquela teoria que um doa H+, outro recebe H+? É a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Então, ácido doa H+, a base recebe H+. Como esse processo ele é um processo reversível, esse doar próton e receber próton, você pode analisar também a reação no sentido contrário, tanto que isso aqui é um equilíbrio químico, ó, então essa reação reversível ela pode voltar. E se você analisar essa reação de trás para frente, olhando de trás para frente, vocês conseguem dizer aqui para mim quem é o ácido e quem é a base? Olhem essa reação de trás para frente. O NH4+ está virando NH3. Se o NH4 vira NH3, ele ganhou um hidrogênio ou perdeu um hidrogênio? Ele perdeu um hidrogênio. E esse hidrogênio que ele perdeu foi transferido para o Cl-, que ao final virou HCl. Perceberam? Ó, analisando de trás para frente, o Cl- virou HCl. Se o NH4+ está doando o H+, na reação inversa, ele é o ácido, que é a espécie que doa H+. E se o Cl- está recebendo esse H+, na reação inversa, ele é a base.
Portanto, a teoria de Bronsted-Lowry, uma vez que ela é utilizada nesses sistemas reversíveis, essa questão de doar próton e receber próton é um processo teoricamente reversível, você pode classificar em ácido-base tanto o reagente quanto o produto. E um detalhe que tem que te chamar a atenção, caso você ainda não tenha estudado essa teoria, ou se você já estudou, tá aqui só fazendo uma revisão, não importa, é que se você parar para analisar, o HCl, que começou aqui a reação como ácido, o que sobrou dele no final é uma base. E isso não é coincidência, tá, gente? Toda substância que no começo da reação ela é um ácido, na teoria de Bronsted-Lowry, no final da reação, o que ela vai se tornar é uma base. A gente chama essa relação de par conjugado. Então, o que vocês estão vendo aqui é um par conjugado ácido-base. Ou seja, quem é o par conjugado do HCl? O Cl-. Quem é o par conjugado do Cl-? O HCl. Quem é a base conjugada do HCl? Cl-. Quem é o ácido conjugado do Cl-? O HCl. Quer dizer, HCl e Cl- formam um par conjugado ácido-base. Par conjugado quer dizer a substância que era ácido no começo e virou base no produto, ou o contrário, a substância que era base no começo e virou ácido no produto. Você tem aqui também um outro par conjugado, que é o NH3 e NH4+, ó. E isso aqui, ó, é um outro par conjugado ácido-base. O NH3, que é a base no início da reação, no final virou NH4+, que é um ácido. E o contrário, o NH4, que na reação inversa é o ácido, ele se torna o NH3, que é uma base. Essa aí, gente, é a teoria chamada teoria protônica, a teoria de Bronsted-Lowry. E existe a terceira teoria ácido-base, que é a teoria chamada teoria de Lewis. Essa teoria de Lewis, galera, ela é uma teoria um pouquinho mais complexa, tá? Mas vou explicar para vocês sem preguiça, sem resumir, porque aqui a nossa aula é completa. Teoria de Lewis. Vocês lembram que a teoria de Arrhenius ela tinha uma restrição. Qual que é a restrição da teoria de Arrhenius? É a parada da água. Então, na visão de Arrhenius, só existe ácido se tiver água, porque ácido é a espécie que na água libera o H+, e base é a espécie que na água libera o H-. Aí veio a teoria de Bronsted-Lowry que disse, ó, não precisa ter água. Se tiver, não tem problema, tá, gente? Uma teoria não cancela a outra, é um detalhe, tá? Uma teoria complementa a outra, engloba a outra, mas ela não anula. Veio a teoria de Bronsted-Lowry e diz, cara, a gente pode dizer assim, a gente pode dizer que ácido é a espécie que doa H+, e base é a espécie que recebe H+. Posso fazer isso? Posso, tá? Não é restrita à água, mas tem uma restrição que é a questão do H+. Porque, por exemplo, se você tiver essa reação que eu vou escrever aqui, ó, BF3 mais F- produzindo BF4-. Se você tiver essa reação que eu escrevi aí, galera, e você quisesse classificar os reagentes entre ácido e base, quem é o ácido e quem é a base aí nessa reação? Se você analisar a teoria de Arrhenius, não dá para usar porque não tem água. A teoria de Bronsted-Lowry também, porque não tem H+. Então aí, galera, nos resta a teoria de Lewis. A teoria de Lewis ela é uma teoria mais ampla. Ela é a teoria ácido-base mais ampla que existe. Ela não tem restrição e ela engloba todas as situações que possam acontecer. Ela é a mais ampla, tá? No entanto, ela não é muito utilizada porque justamente é uma teoria muito complexa. Então, ela poderia ser utilizada em todas as situações, mas pela complexidade dela, normalmente a gente só usa a teoria de Lewis quando a Arrhenius e Bronsted-Lowry não dá. Aí a gente normalmente nesses casos usa a teoria de Lewis. Professor, como é que é o ácido e como é que é a base na teoria de Lewis? Aqui, gente, nessa teoria eu vou ter que escrever porque tem uma jogadinha que eu vou precisar falar para vocês. Mas vejam, a nossa aula ela tem um grau de ser completa, porque essa questão ela nem está falando de teoria de Lewis, mas eu vou explicar para vocês mesmo assim. Então, se você não deixou o like nesse vídeo, você é muito egoísta, porque eu estou explicando para você uma coisa fora da questão e você não deixou seu like. Ajuda o prof, deixa o like aí. Vamos lá, galerinha. Teoria de Lewis, ó, vou escrever aqui embaixo, tá? Teoria de Lewis. O que é o ácido na teoria de Lewis, tá? Ácido é a espécie... Vou escrever aqui, tá, gente? Porque isso aqui eu preciso que esteja escrito.
espécie que recebe par eletrônico, tá? Espécie que recebe par eletrônico. Aí aqui entre parênteses, eletrófilo. E existe a base na teoria de Lewis. Base, o que é base? Base é a espécie que doa par eletrônico. Doa par eletrônico. Quem doa par eletrônico é o nucleófilo. Que diacho é isso, professor? Calma, não vou te deixar na mão? Não deixei até hoje. Tá? Vou deixar agora? Claro que não. Vamos lá, galerinha. Para eu conseguir explicar para vocês quem é o ácido e a base nessa reação, eu vou abrir a fórmula estrutural das substâncias envolvidas, beleza? Vou abrir a fórmula estrutural. Ó. O que é o BF3? O BF3 é isso aqui, ó, tá? BF3. BF3 nós temos o boro. O boro ele é uma exceção à regra do octeto nesse caso, tá, gente? Ele vai fazer 3 ligações aqui, formando uma molécula com geometria trigonal plana, tá? Geometria trigonal plana. E esse BF3 está reagindo com o F-. F- aqui, galera, é o átomo de flúor que tem 8 elétrons na camada de valência. Vou representar esses 8 elétrons aqui por 8 bolinhas, ok? Bom, para essa reação acontecer, galera, tem que haver alguma atração de cargas. Basicamente, toda reação ocorre por interação de cargas de sinais opostos. Então, o positivo de uma molécula é atraído pelo negativo da outra e vice-versa. Para essa reação química acontecer, vocês estão vendo que o flúor é um cara que tem carga negativa. Ele tem que sofrer a atração por alguma parte dessa molécula que tem a carga positiva. Bom, vocês devem concordar comigo que, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ele vai criar aqui uma carga parcial negativa e, com isso, ele vai deixar o boro com uma carga parcial positiva, tá? Essa carga parcial, gente, é uma carga resultante da diferença de eletronegatividade. O flúor é mais eletronegativo que o boro, então o flúor está puxando os elétrons do boro e acaba que ele concentra uma carga positiva no átomo de boro, pelo fato do flúor ser mais eletronegativo. O que vai acontecer? O íon F-, ele vai se sentir atraído pelo boro, que é um cara que tem carga elétrica positiva. E aí vai acontecer o que a gente chama de ataque, tá? É o que a gente chama de ataque nucleofílico. Mas peraí, professor. Ataque nucleofílico. Primeiro explica o que é nucleófilo para eu entender o que é essa parada de ataque eletrofílico. Tá. O que significa a palavra filo, gente? Filo quer dizer gostar. Elétron, tá? Filo, eletro, ou eletrófilo. Eletrófilo quer dizer que gosta de elétron. Quem gosta de elétron, gente, é quem tem carga positiva. O ácido de Lewis, ele normalmente, como ele é uma espécie que recebe par eletrônico, ele recebe elétron porque ele fila os elétrons, porque ele gosta de elétron. E para gostar de elétrons, ou ele é um cátion, ou ele tem alguma região da molécula com carga positiva, que é o caso aqui do boro, ó. O boro aqui na molécula, ele está sendo aqui o eletrófilo. É claro que o boro faz parte de uma molécula, tá, gente? O BF3 todo é o eletrófilo, mas eu estou focando aqui os olhos no boro. O boro, ele é o cara que fila os elétrons. Por quê? Porque ele tem carga positiva, tá? Por isso que ele aqui, ele vai atuar como ácido. Ele vai atuar como ácido porque a carga positiva do boro faz com que ele tenha uma tendência de receber par eletrônico, ele é um eletrófilo. O F-, ao contrário, ele é um íon de carga negativa. Se ele tem carga negativa, ele é um nucleófilo. Por quê? Bom, ele é uma espécie que vai doar par eletrônico. Por que ele vai doar? Porque ele tem excesso, ó, ele tem muita carga negativa, ele tem muitos elétrons, ele tem a capacidade de doar. E por que ele é chamado de nucleófilo? Porque núcleo lembra carga positiva, filo quer dizer gostar. Nucleófilo significa gostar de carga positiva. Quem gosta de carga positiva é quem tem carga negativa ou é quem tem elétrons sobrando, pares de elétrons livres, pares de elétrons não ligantes. E aí o que vai acontecer? O nosso amiguinho F-, galera,
Ele é o nucleófilo. Quando você estiver resolvendo uma questão de teoria de Lewis, não é o caso dessa questão aqui do Enem, mas geralmente, galera, não é sempre, porque lembra, provavelmente vocês vão colocar aqui nos comentários, professor, mas uma regra exata aqui. Se fosse regra exata, eu só colocaria para vocês, gente. É por isso que muita gente se prepara mal para a prova do Enem, porque quer uma regrinha ali que resolva a situação. Não é regrinha, tá? Mas de um modo geral, salvo algumas exceções que podem existir. Os ânions vão atuar como nucleófilo, porque você entende que ânion tem carga negativa, que tem carga negativa, tem excesso, pode doar. E os cátions, eles tendem a atuar como ácido, ou espécies que têm o octeto incompleto podem também receber esses elétrons e tendem a atuar como ácidos na teoria de Lewis, tudo bem? Ok. O que vai acontecer aqui, gente? Vai acontecer um ataque nucleofílico. O flúor vai pegar um desses pares de elétrons que ele tem e ele vai chegar para o boro e vai dizer assim, ei, boro, tô a fim de me ligar contigo. Por que, boro? Porque eu tô com excesso de carga negativa, eu tô querendo doar essa carga e eu tô vendo que você tá com carga positiva, me atrair por você. Então, o que vai acontecer, é que para eu me ligar com você, eu preciso ter um par de elétrons aqui não ligante. Ele tem vários, né? O boro vai dizer, flúor, beleza, eu aceito me ligar contigo, até porque eu estou com carga positiva aqui, eu vou sofrer atração pelos seus elétrons. Só que, flúor, eu não tenho par de elétrons sobrando. Então, você vai ter que pegar esse par de elétrons que você tem para se ligar comigo. Tem problema? O flúor nenhum. Aí o flúor vai lá e faz o que a gente chama de ataque nucleofílico, tá? Ele vai e ele é atraído pela carga positiva do boro. Quando ele é atraído pela carga positiva do boro, eles vão formar essa ligação aqui, gente. Aqui vocês estão vendo os 3 átomos de flúor que já existiam no boro, tá bom? Os 3 átomos de flúor. E aqui você tem uma nova ligação química que foi formada com esse flúor. Aqui, uma nova ligação química. E aí isso vai levar, então, essa estrutura aqui a ficar com uma carga negativa. Aqui você vai ter o BF4-, essa carga negativa. Normalmente a gente coloca aqui do lado de fora da estrutura, representada aqui por um colchete. Em particular, quem está criando essa carga negativa aqui é o boro, porque fez essa ligação com o flúor, mas enfim, você tem uma carga negativa na estrutura. E aí, olha só que interessante, galera. Nós formamos essa estrutura aqui, que é o BF4-, tá? Bom, o F- aqui, como eu falei para vocês, ele está atuando como base, tá? Aqui eu coloquei ácido e aqui eu vou colocar a base, ó. Ele é o nucleófilo, o BF3 é o eletrófilo. Essa é a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Ela é uma teoria mais complexa e mais ampla, como eu falei para vocês, porque ela não leva em consideração. Aliás, ela leva em consideração que não há restrição, porque ácido é a espécie que recebe par eletrônico, base é a espécie que doa par eletrônico, você não tem restrição, porque toda reação química vai ali, de alguma forma, envolver transições eletrônicas, transferências de elétrons, então essa teoria ela não tem restrição. Bom, depois de tudo isso explicado para vocês, agora eu acho que eu fiz uma ótima base para a gente entender com plenitude essa questão. Primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li esse enunciado foi que ele falou que ele é um fármaco pouco solúvel em água. Então, se vocês olharem para cá, você tem uma estrutura tipicamente orgânica, poucos grupos polares. Professor, tem uma hidroxila aqui e um NH aqui. Tem uma hidroxila que pode de alguma forma ajudar esse cara a se solubilizar em água, esse NH aqui também, mas tirando essas duas estruturas, você tem uma cadeia carbônica aqui relativamente longa e poucos grupos orgânicos. Isso faz com que a solubilidade do composto orgânico seja baixa. Para você ter um composto orgânico muito solúvel na água, você tem que ter uma cadeia carbônica ali um pouco mais compacta e vários grupos polares distribuídos ao longo da estrutura. Só que o que ele fala aqui, que é essa parte interessante do enunciado? Ele é um fármaco pouco solúvel em água. Beleza. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, o ácido de Bronsted-Lowry vai ser colocado em contato com essa substância aqui, com essa substância. O ácido, que ele não falou quem é, tá, galera? Que ele não falou quem é, de alguma forma, ele é uma substância que vai doar, H+.
Então, você vai ter H+ disponível aqui no meio para interagir com essa substância aqui, ó. O grupamento de maior basicidade vai reagir com esse próton, vai receber esse H+, levando à formação de um derivado solúvel em água. Galera, na estrutura orgânica, para você receber esse próton, você tem que ter alguma estrutura com par de elétrons não ligantes. Vou dar um bizu para vocês aqui, ó. Aqui nesse exemplo de teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, por que eu falei para vocês que a amônia aqui está atuando como base? É porque ela está recebendo um H+, professor. Tá, mas por que ela está recebendo o H+? A estrutura eletrônica da amônia, galera, do NH3, é isso aqui, ó. Essa é a estrutura da amônia, NH3. É uma molécula de geometria piramidal, mas eu não estou aqui preocupado com a geometria. Ela faz 3 ligações e sobra um par de elétrons livre. Olha só o grande segredo aqui, ó. Ela faz 3 ligações e sobra um par de elétrons livre. Se sobra um par de elétrons livre, quando tem H+ no meio, quando você tem ali um meio que é ácido, meio ácido é aquele meio que vai ter H+, esse H+, ele pode se ligar com esse par de elétrons aqui. Você pode avaliar essa ligação tanto pela teoria de Lewis, porque na teoria de Lewis, a amônia ela vai doar esse par de elétrons para se ligar com esse H+, e quando acontece essa ligação, você vai formar essa estrutura aqui, ó, que é o N com os 3 hidrogênios que ele já tinha, e mais essa ligação com o novo hidrogênio aqui que ele está fazendo, e essa estrutura toda tem uma carga positiva, que é o íon amônio, ó, o NH4+, que está bem aqui, eu coloquei no começo da explicação, esse aqui é o NH4+. Essa ligação formada aqui, gente, é uma ligação coordenada, seria uma ligação, um tipo de ligação covalente, chamada de ligação coordenada, porque o par de elétrons ele é basicamente de um elemento químico ali que foi doado. Antigamente falava-se ligação dativa e representava-se isso aqui por uma setinha. Isso aí é década de 90, hoje não existe mais isso, tá bom? Então, a gente percebe que as áreas nitrogenadas da molécula, elas atuam como base. Por isso que você tem uma regra na química orgânica que diz que compostos nitrogenados têm caráter básico. Por quê? Quando você fala em nitrogênio, você pensa num cara fazendo 3 ligações e com um par de elétrons livres aqui, ó. E esse par de elétrons livres dá a possibilidade dele se ligar com o H+, dele atuar como base. Você pode ver ele atuando como base tanto pela teoria de Bronsted-Lowry, porque ele vai receber um H+, como pela teoria de Lewis, ele vai doar um par eletrônico para poder se ligar com o H+. E professor, mas se for partir desse princípio, o oxigênio aqui também, como ele faz 2 ligações, ele tem 2 pares de elétrons livres. O oxigênio aqui, ó, fazendo 2 ligações, tem 2 pares de elétrons livres. O nitrogênio aqui fazendo 3 ligações, tem 1 par de elétrons livres. Como explica então essa basicidade do nitrogênio? Bom, galera, se eu for explicar para vocês isso aí, a gente já vai mergulhar num detalhe que eu acho que já foge um pouquinho da pegada do vestibular convencional, tá? Porque aí tem a ver com KB, valor de KB, constante de basicidade, e tem a ver com o deslocamento de nuvem eletrônica do nitrogênio comparado com o oxigênio. Aí, tipo, ia complicar demais, demais, demais. Para não complicar a tua vida, vou te falar uma regra assim bem simples, você pode usar de forma geral no vestibular. Composto nitrogenado. Apareceu uma questão falando de basicidade, envolveu o composto nitrogenado, de uma regra, de um modo geral, ele vai ser o cara que vai ser considerado base na reação. Olhou o composto nitrogenado, se algum composto orgânico tem sítio ativo, tanto que algumas provas chamam isso aqui de sítio básico de Lewis, ó. Sítio básico de Lewis. Nitrogênio é um sítio básico de Lewis. Nitrogênio confere basicidade para a molécula por causa do seu par de elétrons livres e a sua maior tendência de doar esse par de elétrons quando comparado com o oxigênio, tá bom? Bom, só com base nisso, o ácido de Bronsted-Lowry vai reagir com quem? Bom, o ácido vai reagir com uma base. Qual é a região dessa molécula que apresenta basicidade? O nitrogênio. A hidroxila alcoólica? Não. Anéis aromáticos? Não. Metilas terminais? Não. Grupamento amina? Sim. Composto nitrogenado tem caráter básico. Oxigênio do grupamento éter? Não. A basicidade das aminas, dos compostos nitrogenados, é muito maior. E aí, ó,
terminei de responder a questão, mas ainda não acabei minha análise não, gente. Ó, ele fala que quando acontece essa reação com ácido, o grupamento de maior basicidade reage com próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Peraí, quando essa molécula que tem baixa solubilidade em água, ela reage com ácido, ela vai passar a ser solúvel. Por que, professor? Vamos entender agora isso aqui, que a questão não queria que você avaliasse dessa forma, mas você sabe que o nosso curso aqui é diferente, né? O nitrogênio aqui, galera, não tem um par de elétrons livre? Tem, né? Quando ele se ligar aqui com o hidrogênio, o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer que ele vai se ligar com o hidrogênio aqui, ó, e isso vai criar uma carga positiva aqui na estrutura, tá? Em outras palavras, esse cara aqui ele vai se transformar numa espécie de íon, ó. Você vai ter aqui uma carga positiva. Essa carga positiva, esse íon que se formou aqui, aumenta demasiadamente a polaridade da estrutura, porque agora você passa a ter um íon. Íons são espécies com polaridade muito alta. Íons se dissolvem em água porque são estruturas muito polares. Então, antigamente, você não tinha esse hidrogênio e essa carga positiva aqui, ó. Agora você tem um íon. Pelo fato de você ter um íon, estrutura polar. Estão vendo? Ó? Agora, como é que está a nova estrutura quando reage com ácido? Olha como ela era aqui, ó, sem reagir. Era uma estrutura que não tinha carga elétrica, carga aparente. Então, isso fez com que a solubilidade dela aumentasse. Inclusive, galera, eu explico para vocês também essa questão de compostos nitrogenados serem neutralizados por ácido. A gente pode até abrir uma outra ótica de análise, que é os cheiros de podres. Decomposição de proteínas normalmente envolvem a produção de compostos nitrogenados. Então, tipo, putrescina, cadaverina são compostos nitrogenados presentes em matéria orgânica em decomposição. Cheiro de... Eu não sei como é que chama na região de vocês, tá, gente? Aqui em Manaus, o cheiro do frango e do peixe a gente chama de pitiu. É um nomezinho meio esquisito, mas escreve assim, ó, pitiu. Sabe aquele cheiro característico do frango e do peixe que você tem que lavar com limão ou com vinagre para tirar? Eu queria inclusive saber, gente, coloquem aqui nos comentários qual é a cidade que vocês moram e como é que é o termo que é usado aí na cidade de vocês. Como é que é o cheiro do frango? Aqui chama cheiro de pitiu. Não sei se nos outros estados, nas outras cidades do nosso país, também é assim. Mas vou usar o amazonês aqui, tá? Para você tirar o cheiro de pitiu do frango ou do peixe, você usa limão ou vinagre. Por quê? Tanto o limão quanto o vinagre são substâncias ácidas. E esse cheiro de pitiu é causado por compostos nitrogenados. Para você neutralizar a basicidade de um composto nitrogenado, você usa um ácido, tá? O cheiro ruim das axilas, né? O cheiro de CC que chama, ó, ou suvaqueira, sei lá, tem vários termos para isso aí. Aquele cheiro ruim das axilas também é causado por decomposição de proteínas, decomposição de material orgânico causado por bactérias que geram compostos nitrogenados. Quando você está fedendo muito, se o sovaco está fedendo muito, tua mãe manda você ir tomar banho e passar limão debaixo do braço. Agora você já sabe por quê, ó. O limão, que é uma fruta ácida, consegue neutralizar essas bases que são compostos nitrogenados. Então, a partir de hoje, quando você for resolver uma questão do Enem ou qualquer outro vestibular tradicional, que ele fale dessa parada de cheiro de pitiu, cheiro de composto ruim, que é neutralizado por limão ou vinagre, você já sabe que tem relação direta com isso aqui, ó, composto nitrogenado que vai ser neutralizado por um ácido, beleza? Galera, vocês gostaram da pegada, da análise dessa questão? Bem completa, hein? A aula eu acho que merece seu like. Gente, como tem gente econômica no like, assiste o vídeo até o final, não deixa o like. Me ajude a crescer esse projeto, galera. Se você me ajudar a crescer esse projeto, quem ganha são vocês. Mais conteúdo gratuito eu trago para vocês aqui no YouTube, beleza? Como é que você me ajuda? Deixando o seu like, deixa um comentário aí dizendo qual é a cidade que você mora e como é que chama o cheiro de pitiu aí e compartilha com seus amigos que estão estudando aí para o vestibular e querem uma análise completa dessas questões, que em breve eu volto aqui para a gente continuar, galera. Um abraço a todos, continue firme nos estudos, tamo junto, valeu!